começando mais uma Masterclass de abril de 2023. Hoje, Bruno Foro, nosso amigo querido aqui, que também cuida da Masterclass, vai contar para a gente um pouquinho sobre o trabalho que ele fez recentemente, que ele autopublicou um livro. Ô, Bruno, conta para a gente sobre o que é o teu livro, o que você traz nesse livro, quais são as informações, porque talvez algumas pessoas pensem assim, poxa, o Bruno deve estar falando alguma coisa relacionada ao trabalho dele, alguma coisa, conteúdo das coisas que ele já pratica. Então, conta aqui para a gente qual é o conteúdo desse livro que você publicou, que você buscou tudo sozinho para poder colocar ele aí nas nossas mãos. Sozinho não, como eu vou descrever daqui a pouco, eu tive muita ajuda para colocar esse livro aí disponível para todo mundo. Mas, assim, até respondendo o teu comentário sobre o que eu faço, eu sou programador. E, inclusive, de certa maneira, esse é um dos motivos pelo qual eu escrevi o livro. Porque eu tenho esse hobby, bora escrever assim, essa vontade de ler livros de ficção sobre vários assuntos diferentes. Eu gosto de ler bastante sobre história do mundo, etc. E eu sentia essa frustração que o que eu fazia no meu tempo livre não era algo que me era útil no trabalho. Gosto de programar, sou formado em programação, trabalho há anos de programação, pago minhas contas mensalmente de maneira sossegada, assim, mas tinha esse déficit. Eu tinha um lado da minha vida que eu não usava para absolutamente nada. Então, eu comecei a unir o Lé com o CRE e falei, cara, tem uma coisa que eu posso fazer, em que eu posso utilizar desse conhecimento aí, dessa minha vontade de ficar aprendendo sobre coisas aleatórias, que é escrever uma história, sabe? E escrever um romance, uma ficção, na qual eu abordaria várias dessas questões que eu fui aprendendo ao longo da vida, para caracterização do mundo, caracterização dos personagens, e por aí vai. Por exemplo, tem uma passagem que muita gente... É um livro de fantasia medieval, tá? Daqui a pouco eu conto mais detalhes sobre ele. Mas tem uma passagem em que o pessoal fala que, nossa, Bruno, eu saí um pouquinho da fantasia medieval nesse ponto. Que ponto é esse? É um ponto em que uma nação desse mundo fictício que eu bolei começa a cunhar moedas da outra nação, com o objetivo de gerar inflação e acabar com a economia dessa outra nação. Todo mundo chegou e falou para mim, pô, nesse momento aí parecia coisa muito moderna, não parecia coisa real. E aí eu escutava esse feedback assim, tipo, o que vocês estão falando, cara? Era a coisa mais normal na Idade Média um país imprimir a moeda do outro para acabar com a economia dele. E aí eu listava, inclusive, vários países que aconteceu isso entre o ano 1000 e 1600. Fazem isso hoje em dia? Fazem. Se vocês pesquisarem sobre superdólares, tem toda uma história excelente do que aconteceu nos anos 90 com os Estados Unidos. Mas era comum também na Idade Média. Na verdade, era comum desde que inventaram o conceito de moeda, um país imprimir a moeda do outro para acabar com a economia dele, sabe? E isso é o tipo de coisa, é só um exemplo do tipo de coisa que eu sabia, mas que não usava no meu dia a dia. E aí eu justamente usei desses conhecimentos, desse que eu acabei de falar e de outros, para justamente escrever uma história do meu agrado, sabe? Uma história que justamente tem essas peculiaridades, se baseia muito na história real da humanidade para poder criar um cenário coeso, um cenário, sabe, do meu agrado. Porque isso é outra coisa também. Eu vejo muita gente reclamando sobre filme tal é ruim, livro tal é ruim. E sei lá, eu não tirando a liberdade das pessoas de criticarem as obras que consomem. Mas pelo menos eu tenho a seguinte postura. Poxa, se eu estou insatisfeito, se eu não estou conseguindo ver na cultura pop atual o que eu gosto de consumir, o que me impede de ir lá fazer? Foi justamente isso que eu procurei fazer no meu livro, contar uma história
que eu gostaria de consumir, sabe? E, bom, estou enrolando, nem entrei no cerne do livro. Como muitos de vocês mas assim, você tem um ponto que é bem legal você contar para a gente o nome do seu livro e como a gente encontra esse livro por aí. A gente vai dar essa informação agora e no final, tá bom? Mas já pode falar. O nome do livro é Os Castelos de Peru. Vocês podem procurar no meu site, brunoforo.com, mas eu recomendo aguardar um pouco. Por quê? Eu acho que estava até no anúncio desse Masterclass. Eu estou em vias de publicar uma segunda edição do livro. Eu publiquei a primeira faz um certo tempo, só que de lá para cá eu aprendi mais coisas sobre autopublicação, e até um dos motivos pelo qual a gente está fazendo esse Masterclass agora, porque eu estou com muita coisa fresca na memória assim, para poder falar para vocês. E aí, essas coisas que eu aprendi, eu olhei para a minha primeira edição e falei, puxa, dá para melhorar. Então, eu estou trabalhando nesse exato momento na segunda edição. Nas próximas semanas, eu devo publicar essa segunda edição. Não chega a ser conteúdo novo, mas vários pequenos detalhes que eu que estavam com problema, ou que poderiam ser melhores, eu estou corrigindo. E aí, nas próximas semanas, eu devo publicar essa segunda edição. Então, quem está acompanhando aqui a Masterclass ao vivo e quem vai assistir no YouTube, caso se interesse pelo livro, aguarda algumas semaninhas. Muito provavelmente, final de maio, já vai estar disponível essa segunda edição. E aí vocês vão pegar uma versão infinitamente melhor do que a versão que está disponível agora. Mas caso queiram ler mais a respeito, saber mais a respeito, basta ir no meu site, brunoforo.com, Bruno, como se escreve qualquer Bruno, foro, foro.com, bem fácil de acessar, sabe? E aí vocês vão ter informações sobre... Vocês vão ver a capa, maiores detalhes sobre a trama, algumas informações sobre personagens, imagens, ilustrações dos personagens, por aí vai. Então, o que é o livro? Já que eu enrolei pra cacete e não falei sobre o que é. É uma fantasia de medieval, só que tem um pequeno twist. Geralmente, quando a gente pensa em fantasia medieval, a gente pensa em Tolkien. De fato, foi o marco desse gênero. E tem um lado negativo, não é culpa do Tolkien isso, mas tem um lado negativo, o marco que ele fez nessa obra, que foi o fato que todo mundo que passou desculpa pela pausa agora, que eu estava provando gente aqui que estava solicitando entrada. Mas o grande marco que ele fez com que muitas pessoas que foram escrever fantasia medieval depois passaram a copiá-lo. E na hora de copiá-lo, muitas vezes copiaram assim sem muita crítica. Por quê? Ele é um inglês especialista em história. Então, quando ele foi escrever a sua história de fantasia medieval, ele obviamente pegou a Inglaterra medieval. E aí o cara vai escrever fantasia medieval hoje em dia, o cara está no Japão e ele começa a escrever sobre a Inglaterra medieval. Sabe? Clima diferente, cultura diferente, tradições diferentes, em casa, sabe? E aí teve um autor, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, é um nome polonês, quer dizer, desculpa, que ele falou, eu vou escrever um livro de fantasia medieval sobre a Polônia. Não sobre a Inglaterra medieval, mas sobre a Polônia medieval. E a Polônia tem uma história riquíssima. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ler sobre a cultura e a história desse país. Cara, é maravilhoso. E, obviamente, ele conseguiu pegar muito dessa maravilha cultural, étnica, e trazer para os livros dele, que ficaram conhecidos como os livros The Witcher, que virou série da Netflix, virou jogo, e por aí vai. Eu sou de Belém. E aí eu falei, cara, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que ele fez. Por quê? Belém tem uma realidade que é muito diferente até mesmo dentro do Brasil. Os pratos que a gente consome é diferente. Algumas das dinâmicas sociais são diferentes. O choque de civilizações, a civilização africana, a civilização americana, a civilização europeia que rolou ali, foi uma mistura muito única. Apesar da gente viver num país miscigenado, a maneira como essa miscigenação aconteceu
Em alguns locais foi diferente. Belém foi um desses locais diferentes. Por que não trazer... E, obviamente, floresta amazônica. Né? Por que não trazer todos esses elementos, mais aqueles elementos que eu falei mais cedo, de histórias que eu conhecia, e unir tudo e criar uma história de fantasia medieval se passando na Amazônia? Então, basicamente, o que o meu livro é uma história de fantasia medieval, em alguns pontos até mesmo clássica, sabe? Tem bastante das tradições de uma boa história de fantasia medieval, mas principalmente está carregadíssimo de elementos que você encontra em Belém, sabe? Tanto que eu costumo brincar que, no final das contas, eu escrevi sobre a minha cidade. Eu só joguei a tecnologia lá para trás e, obviamente, criei um mundo fictício em cima disso. Muita gente pergunta até se eu escrevi sobre indígenas. Eu não sou indígena para escrever sobre indígenas. Eu, obviamente, pesquisei bastante, por causa que é um elemento fortíssimo ali dentro da Amazônia, as tradições indígenas, toda a cultura indígena que a gente herdou deles. Mas, como eu sou indígena, eu não, em nenhum momento, me propus a escrever sobre eles. Mas eu coloquei eles, sim, em destaque, por causa que são parte da cultura de Belém. Uma parte importantíssima que muitas vezes é desvalorizada até pelo próprio belenense, sabe? E tanto que o nome do livro, repetindo, é Os Castelos de Pirung. Pirung é uma palavra em tupi antigo. Eu comprei um dicionário tupi antigo, tá ali, e vários dos termos, vários dos nomes de pessoas, nomes de locais, são termos em tupi antigo. Inclusive, eu nem posso traduzir a maioria deles, porque são spoiler. Se você sabe o nome, por exemplo, pega uma personagem, a personagem principal chama-se Ázika. Se você sabe o que significa Ázika em tupi antigo, tu já pega o spoiler da cara do que vai acontecer numa cena muito importante do livro, sabe? Então, basicamente é isso, sabe? Eu refletindo sobre como seria uma civilização de fantasia medieval dentro da Amazônia brasileira, contando uma história que muita gente elogiou bastante, muita gente que lê fantasia medieval, e principalmente me divertindo bastante trazendo tudo aquilo, todos aqueles elementos que eu sei a respeito por livros que eu li, é, assim como Pirung, que é a terra onde se passa as histórias dos castelos de Pirung, um choque de civilizações. Eu também procurei fazer uma espécie de choque de civilizações. Essa civilização aqui tem elementos que eu conheço da cultura africana. Essa outra tem elementos que eu conheço da cultura grega. E por aí vai. Essa foi a proposta do livro. Não sei se eu cheguei a fazer bem, etc. Pelo menos o pessoal que leu elogiou. Mas, humildemente, eu tentei e posso dizer que eu me diverti bastante. E espero que quem está assistindo agora a Masterclass, caso se interesse, depois te manda o feedback aí do que achou, caso leia o livro. Boa, Bruno, boa. Eu estava aqui doida já para perguntar significados, mas já entendi que não é o caso nesse momento. Né? Vamos deixar para a leitura do livro. Mas vamos lá. É muito comum, quando a gente escreve alguma coisa, procurar uma editora, procurar alguém que faça essa publicação, e você fez a autopublicação. Então, eu queria que você contasse para a gente como que é esse processo. Você já no início falou que você recebeu ajuda de muitas pessoas. Então, eu queria que você contasse como é esse processo de publicação e qual que é a diferença para uma publicação tradicional, por exemplo. Tá. Escrever um livro é principalmente sair da concepção, da ideia dele, até o livro estar nas mãos do leitor. O pessoal acha que é sentar numa cadeira, abrir o Word, começar a escrever. Cara, isso é só o início, sabe? Tem muita atividade, tem muito processo que vai ser realizado para esse livro realmente sair. E aí, como eu disse, o objetivo final é chegar nas mãos do leitor. Inclusive, algumas pessoas iriam mais longe, tá? Além de chegar nas mãos do leitor, até a parte de pós-venda, lidar com cópias defeituosas do livro, essas coisas, sabe? Mas é basicamente isso. É sair da concepção até o livro estar nas mãos do leitor. Quando você
quando você escolhe uma editora ou uma editora escolhe você, o que você basicamente está fazendo é ganhando um sócio. Você, autor, cuidou de todo o processo ali de escrever o livro, de fazer a concepção, criar os personagens, etc. A editora vai vir como sócia e trazer outras coisas. Vai trazer expertise, dinheiro, recursos humanos, tempo, enfim, organização, administração, um monte de coisa para finalizar esse processo. Para sair dessa parte de o livro estar escrito para o livro estar nas mãos do leitor. Então, respondendo basicamente a sua pergunta, o que é autopublicação? É basicamente você chegar e falar: eu não vou ter esse sócio. É basicamente chegar e falar: eu vou me responsabilizar por todas essas etapas, por todas essas subetapas também, para até o livro chegar nas mãos do leitor. Eu não vou cuidar apenas da escrita. Eu vou cuidar do marketing, eu vou cuidar da diagramação, eu vou cuidar da revisão e por aí vai. Revisão, às vezes, não é a editora que cuida, mas como tem editoras que também fazem isso, eu também incluo essa etapa. É isso a autopublicação. É você se responsabilizar. E repara a palavra que eu estou usando. Responsabilizar. Não é fazer tudo. Por isso que eu te pontuei mais cedo que eu tive ajuda. Por quê? Eu não fiz tudo. Eu não fiz todo o processo para o meu livro chegar nas mãos do leitor. O que eu fiz foi me responsabilizar. O que significa que muitas vezes eu chegava e pedia para outra pessoa, contratava outra pessoa para cuidar daquela parte em particular do processo. Por quê? Talvez eu não tinha tempo, talvez eu não tinha expertise, enfim, por algum motivo, eu falei que era muito melhor que outra pessoa cuidasse disso do que eu. Mas veja, eu estou usando, novamente, estou usando a palavra responsabilizar. O que isso significa? Significa que eu simplesmente dei o trabalho para outra pessoa, ela se virou e, e ficou por isso? Não. Significa que eu estava trabalhando do lado dela. Por exemplo, a capa do meu livro. Não fui eu que fiz, não fui eu que desenhei ela. Quem fez foi um amigo meu talentosíssimo chamado Rod Mendes. E ele, em todas as etapas do processo do desenho dele, eu estava do lado. Eu estava do lado quando eu cheguei e falei: olha, o desenho precisa ter essa especificação, o desenho precisa ter essa proposta. Ele fez uns sketches iniciais, eu falei: nesse sketch aqui está melhor do que esse, então bora seguir com esse. E ele fez uma escolha de cores que eu tive ponderações. Enfim, eu sempre estava do lado dele ali, me responsabilizando pelo processo, ainda que fosse ele que estivesse fazendo. Então, quando você autopublica, é exatamente isso que você está fazendo. Se responsabilizar para garantir que todas as etapas do processo ocorram de forma unificada. Primeiro, que ocorram de forma unificada, por exemplo, uma etapa do processo não pode ser de um jeito e outra etapa ser de outro, e com isso ambas não conversam. Daqui a pouco eu posso citar um exemplo bom disso, que é a imagem da capa com a tipografia da capa. Enfim, é isso que é a autopublicação. E essa é a principal diferença da autopublicação para uma publicação tradicional. Você está assumindo essa responsabilidade. E uma parada importante. No início eu mencionei que eu fiz uma primeira edição, eu aprendi certas coisas, e agora estou fazendo uma segunda edição justamente justamente para corrigir algumas coisas que eu fui notando, conforme fui aprendendo mais e mais sobre a autopublicação, sobre o que poderia ser feito. E uma das questões que eu tive problemas, por exemplo, foi... Eu vou entrar um pouco no tecniquez agora, mas a minha primeira capa da minha primeira edição, ela teve pixels estourados. Por quê? Por causa que eu mandei um arquivo errado na hora de mandar a capa para o livro físico. E eu mandei um arquivo ali que tinha uma quantidade de pixels por polegada, o famoso DPI, outro nome para resolução, abaixo do recomendado ali pela gráfica que ia imprimir no livro. Depois eu dei uma corrigida nisso. Na segunda edição agora, eu já fiz de tudo para garantir que esse erro não aconteça de novo.
Mas foi uma lição importantíssima que eu aprendi. Muitas vezes, a gente, principalmente autor, que tem o costume de achar que é um deus por ter escrito uma história boa, cara, autopublicação é um exercício de humildade. É um exercício de aprender aonde vai ter os limites. Você, às vezes, acha que é capaz de fazer tudo, de diagramar tudo, de fazer todas as... cumprir todas as responsabilidades para poder fazer a publicação. E a verdade é que muitas vezes não. Na verdade, na maioria das vezes não. Então, é importante que você reconheça quais são as etapas que você domina, quais são as etapas que você talvez até domine bastante tempo para fazer, e saiba determinar exatamente quais vão ser as etapas do processo da autocomunicação em que você vai precisar delegar para outra pessoa, sabe? Nesse caso, a segunda edição, como foi apenas um erro, sabe, eu ainda me responsabilizei pela parte de gravação, pela parte de garantir que os arquivos estejam nas especificações corretas, mas eu poderia, mas dado o meu erro anterior, cara, nada impediria, por exemplo, de eu ter tomado a decisão de, beleza, talvez eu vou delegar para outra pessoa, que essa sim vai, com seu expertise, garantir que as coisas aconteçam da forma correta dessa vez, sabe? Mas, cara, já estou até fugindo um pouquinho da resposta, mas é uma recomendação que eu dou para toda pessoa que vai seguir esse caminho da publicação. Tenha humildade. Reconheça seus limites e saiba quando vai ser necessário trazer alguma pessoa para te ajudar, sabe? Ou uma pessoa que vai garantir que o processo aconteça da melhor maneira possível para o melhor produto chegue nas mãos do leitor. Porque, afinal das contas, é isso, sabe? Quando é assumir a responsabilidade é assumir a responsabilidade para garantir que o leitor receba um produto de qualidade. Que não chegue, que não caia nas mãos deles um produto que ele fala, nossa, tá com problema aqui, que eu nunca vi em nenhum livro, sabe? Que ele não associa a palavra autopublicado com um produto ruim. Enfim. Já virou Paulo, né? Porque assim, geralmente a cabeça da pessoa que está ali desenvolvendo o conteúdo entra num movimento um pouco mais contemplativo, artístico, a gente acaba muitas vezes esquecendo do passo a passo, de algumas etapas, algumas coisinhas, e parece que acaba ficando tudo fácil. Essas coisas técnicas acabam ficando muito simples de ser resolvidas, né? Você falou da história dos pixels, em algum momento a gráfica, o lugar onde você mandou te alertou a isso? Como é que foi, assim, quando você mandou o arquivo, você foi alertado, falaram assim, olha, tem isso? Aí você falou, não, é isso mesmo, tá tudo bem, como é que é? Isso até é algo importante quando a gente vai falar sobre quais plataformas a gente vai utilizar para essa publicar, que na hora que você vai começar a organizar todo o processo de autopublicação, você precisa determinar justamente quais são as plataformas que você vai querer. Porque plataformas diferentes fazem exigências diferentes. E aí, quando você finalmente seleciona essas plataformas, as melhores geralmente possuem uma documentação muito boa e especificando exatamente o que você precisa fazer para publicar nela. Qual é o tamanho da capa? Quantos pixels ela vai ter? Qual a resolução? Qual o formato de arquivo necessário? E até outras coisas, do tipo, como vai ser a organização do preço? Quantos por cento vai para você? Quantos por cento vai para o outro? Qual a organização dos direitos autorais? Sabe? Então, para quem for procurar o caminho de autopublicação, dá uma olhada boa no site da plataforma que você vai escolher, e eu vou recomendar algumas ao longo desse masterclass, para que você esteja bem ciente exatamente quais são essas especificações. Eu sabia exatamente qual era a resolução necessária, só que nem eu falei, eu peguei o arquivo errado. E aí, quando eu peguei o arquivo errado, o pixel foi meio estourado. Quem tem cópia do meu livro sabe que a capa tá boa, sabe? Só quando você olha alguns detalhes específicos que você vai notar que tá estouradinho o pixel. Ai, Bruno, você tá sendo muito cri-cri. Cara, mas como eu falei, autopublicar é bater no peito e falar, eu assumo essa responsabilidade. E você tem que ser cri-cri. Tem que garantir que justamente
quando chega nas mãos do seu leitor, ele vai receber o melhor livro possível. E um pixelzinho estourado, na boa, é sinal que você falhou em uma etapa do processo. Sabe? Você Quanto tem que ser a tempo, pessoa Bruno? mais possível imaginável para o seu produto. Qual foi o tempo que você levou para poder fazer essa autopublicação? Quando você foi lá, escreveu, ok, esse é o tempo ali de criação, essa coisa toda, mas qual foi esse tempo assim de envolvimento, de responsabilidade, de cuidado para isso ser publicado? Olha, tem uma etapa que é você pesquisar a respeito de como autopublicar. Ler os documentos de especificação dos locais que eu mencionei, assim, que permitem que você autopublique. É um exemplo de algo que você vai ter que aprender a fazer. Ler sobre os seus direitos autorais, sabe? Toda essa pesquisa, eu, pelo menos, demorei uns 2 meses, mais ou menos. Mas veja, não foi 8 horas por dia, 5 dias por semana fazendo isso. Foi um momento aqui, um momento ali. Talvez você consiga fazer, caso tenha mais tempo disponível, até de forma mais rápida, essa etapa de pesquisa. Depois disso, foi mais ou menos 3 a 4 meses, principalmente cuidando da capa, cuidando da tipografia dela, cuidando das organizações dos arquivos e outros processos assim relacionados com a autopublicação. Então, bem ou mal, os 6 meses aí do meu projeto de escrever esse livro foi destinado somente para que eu conseguisse publicar. Eu imagino que hoje, caso eu publique o segundo livro, eu faria de forma muito mais rápida. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, não espere que seu livro esteja escrito, que você faça o ponto finalzinho dele e no dia seguinte vai publicar alguma coisa. Vai ter toda a etapa de revisão, que costuma ser maior que a etapa de escrita, e ainda vai ter essas etapas aí que eu estou mencionando para que você consiga realizar a autopublicação. Bruno, me parece que quando vai se publicar um livro em uma editora, uma gráfica, alguém, enfim, alguma coisa tradicional, você também passa pelo acompanhamento de todos esses processos, né? Você também fica ali acompanhando, olhando, essa coisa toda. Por que, assim, no seu ponto de vista, é mais vantajoso fazer isso sozinho do que com um parceiro, esse sócio, esse alguém que de repente vai te poupar um pouco do tempo, que também é um bem valioso, essa coisa toda. Sim, sim. Assim, o que você diz, Não é só assim? pouco também, né? A garantia de um produto de qualidade, o expertise. Geralmente, quando você está fazendo alguma coisa, nem sempre você tem a experiência para poder fazer esse tipo de coisa, e geralmente eles têm os profissionais com essa experiência. Mas, respondendo a pergunta, tem acho que 3 principais motivos. O primeiro, que eu falei, a editora, quando você está publicando com ela, é tua sócia. E aí, a primeira coisa que esbarra na questão disso ela quer ser sua sócia? Muitas vezes a editora ela tem alguma linha editorial em que o teu livro, o gênero dele não é interessante. Às vezes ela não está investindo em autores iniciantes. Enfim, tem muitos motivos pelo qual ela pode simplesmente falar não para você. Então, imagine você levar o não de uma editora, depois levar o não de outra, de outra, de outra, de outra, você vai fazer o quê? Desistir? Cara, na boa, é um livro que você escreveu. É praticamente um filho, sabe? E eu, como amante da arte, eu considero que toda obra precisa ver a luz do sol, ver a luz do dia. Então, uma das primeiras razões pela qual você pode buscar a autopublicação é justamente o fato que, cara, é a melhor opção nesse momento. Nenhuma editora quis ser teu sócio. Então, cara, ao invés de simplesmente deixar essa tua história e ficar na gaveta sem ver a luz do dia, cara, é melhor tu publicar, sabe? Seguir esse caminho que é difícil, não estou falando que é fácil, mas é melhor fazer isso para garantir que uma obra chegue lá, chegue nas mãos do leitor, do que ela não vai chegar.
Isso é um motivo bem prático para você autopublicar. O segundo imagina que você conseguiu editora. Por acaso, os termos pela qual ela está propondo sociedade te interessam? Sabe? Mesmo que você consiga essa sociedade, será que ela é benéfica? Por exemplo, tem muita editora por aí que ela que ela cobra, ela te oferece o expertise, ela te oferece a, os recursos humanos, ela te oferece todo o processo editorial para publicar seu livro, mas a grana é você que entra, sabe? E aí muitas vezes você não tem essa grana para poder bancar o que essa editora está pedindo para que você veja seu livro publicado. E isso é claro, isso é um exemplo um pouco mais extremo. Mas indo um exemplo mais simples, talvez ela peça para você um valor dos lucros, né, muito maior do que você está querendo oferecer, sabe? Então, por mais que você consiga uma editora, talvez os termos não sejam interessantes para você. Daqui a pouco eu vou falar o motivo pelo qual eu resolvi publicar, e está muito relacionado com isso, com esse segundo motivo aí que eu mencionei. Um terceiro motivo que vale destacar, esse já é um pouquinho mais estratégico, é que imagine o seguinte: você chega como editora, você chega com um livro, 500 páginas escritas, e fala: olha, sou um escritor iniciante, a única pessoa que leu meu livro foi minha mãe, ela gostou muito, e adoraria que você me publicasse. Cenário 1. Cenário 2. Você chega com o editor e fala: então, eu já autopubliquei 3 livros, se somar as vendas dos 3, dá mais de 10 mil cópias, e hoje eu tenho um Instagram de, sei lá, 50 mil seguidores, todos eles potenciais leitores interessados nas minhas histórias. Em qual dos dois cenários a editora vai negociar termos melhores para com você? Esse é o No terceiro segundo. motivo para. O segundo, claro. Segundo. Esse é o terceiro motivo para se publicar. Se você é iniciante, você pode usar a publicação como uma maneira de construir seu nome, construir sua influência dentro do mercado editorial, para justamente mais tarde chegar com uma editora e falar: oh, veja, quero, eu quero sim agora ser editado tradicionalmente, mas eu quero termos bem melhores do que você daria para alguém completamente iniciante, alguém sem nenhum respaldo do mercado sobre sua qualidade, sabe? Então, esse é o motivo que muitos autores seguem a autopublicação, até mais estratégico, assim, para poder construir uma carreira antes de chegar nas editoras. E aí, falando um pouquinho dos meus motivos. Como eu falei, é uma variação do segundo motivo que eu dei, a questão dos termos da, das editoras. Quando eu comecei a escrever, eu falei que, para mim mesmo, que eu gostaria de que não fosse só um livro, que seria uma carreira literária, vários histórias publicadas, vários livros nas mãos dos leitores. E na época, e até hoje, na verdade, eu não sei direito qual rumo dar para minha carreira e principalmente que rumos eu gostaria de seguir editorialmente. Então, eu busquei a autopublicação principalmente pelo fato que eu não queria fechar como editora termos que talvez eu nem entendesse direito de como iriam guiar no futuro. Eu queria ter essa liberdade de poder publicar o que eu quero, como eu quero, no formato que eu quero, para mais tarde, quando eu estiver mais maduro, eu tivesse essa experiência para poder chegar como editora e falar: beleza, a gente pode fechar a publicação, só que teremos que ser em termos as quais eu entendo e as quais eu estou confortável em ter. E confesso também que foi um pouquinho porque eu queria me divertir com o processo de publicação. É complicado, é difícil, eu tô falando. Mas, cara, tem umas partes que são gratificantes, cara. É gratificante não ver o capista pegando aquela ideia maluca de capa na sua cabeça e transformando numa arte assim inacreditável, sabe? Todas essas etapazinhas assim, eu ralei, eu suei, eu fiquei com dúvida, pesquisei, mas, cara, eu me diverti tanto, cara. E eu fiquei com a impressão que meu livro ficou
ser um pouquinho mais meu do que normalmente seria, pelo fato que eu me responsabilizei por cada etapa do processo. Sim, faz super sentido, porque aí realmente fica uma coisa ali do autor, é um trabalho todo cuidado por você, né? Todo detalhe, faz muito sentido. Às vezes a gente esbarra assim, algumas pessoas que falaram assim, eu fiz, mas sei lá, a editora colocou isso aqui, não sei, não acho muito legal, tô querendo mudar, e, enfim, acontece mesmo. E já que você está com toda essa experiência, que foi divertido, que foi bacana, conta um pouquinho como que é esse passo, assim, sabe? Como que se prepara o manuscrito, como se prepara tudo isso para partir para a autopublicação? A Tá. história de contar o caminho das pedras mesmo, sabe? Aí tem uma regra de ouro, sabe, que eu li em todos os locais e eu, como programador, também sigo quando eu estou trabalhando. É uma regra de ouro que vale tanto para literatura como para programação. Não se preocupa com o formato até o livro estar pronto. Quando eu falo pronto, você escreveu o ponto final, revisou 10 vezes, mandou para o revisor profissional, começou a revisar 20 vezes com base no que ele respondeu para você, fez a revisão ortográfica, e aí quando você finalmente falou basta, chega, não quero mais ser tão perfeccionista, vai ser essa versão pronto, aí você cuida do formato. Porque antes, se você ficar se preocupando com o formato, você vai ter muito retrabalho. O teu manuscrito muda várias vezes, sabe? Aumenta, estica, perde personagem, ganha personagem, sabe? Então, se você se preocupa com o formato nesse momento, tu vai ter muito retrabalho, sabe? É melhor deixar isso para o finalzinho. E é para esse final. E aí, quando você chega nesse ponto, aí vem uma recomendação minha. Tem um software chamado Scrivener. Excelente. Excelente. Tu consegue escrever com tranquilidade lá. Ele consegue organizar o que você está escrevendo, organizar o que você está pensando na hora de escrever, organizar suas anotações, sabe? Ele é fantástico. Quer escrever no Word? Dá para escrever no Word. Mas eu, sinceramente, se você tiver uma graninha, porque uma licença, eu confesso, é um pouquinho cara, investe no Scrivener. Por quê? Por causa que, além de te ajudar na hora de escrever, ele também te ajuda muito na hora de formatar e preparar teu manuscrito para a publicação. Eu juro, tem um botãozinho lá, maluco, que tu clica e o teu livro já está pronto para publicar na Amazon, como e-book. Se você aprender um pouquinho mais sobre como funciona a ferramenta de exportação dele, que ela é meio complexa mesmo, e aí você vai perder um bom tempo fazendo testes, indo na documentação dela, mas se você aprender valendo, depois que você organiza algumas coisas, outro botão e já está gerado o arquivo para, por exemplo, publicar teu livro físico em alguma gráfica, em algum local de impressão sob demanda. Então, fica fortemente essa dica do Scrivener. Mas eu entendo que cada pessoa tem sua situação financeira, às vezes não vai dar para pagar a licença, que é meio carinho mesmo. Então, vamos dizer que você escreveu no Word o seu livro inteiro. Nesse momento, mesmo no Scrivener, eu diria para você aprender. O Charles está perguntando no software. Scrivener. 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 E aí, mesmo se você escreveu no Word, beleza. É a opção mais barata, pode não ser tão poderoso do Scrivener, mas dá para fazer muita coisa. Mas aí eu vou dar um conselho que vale para o Scrivener também, dessa maneira, mas para quem faz no Word, o conselho vale o dobro, que eu vou falar. Dá uma lida, mas uma lida muito boa sobre formatação e diagramação, porque tem muitas regras a respeito. Aprende qual espaçamento tem que respeitar para as bordas e margens do teu texto. Aprende o que é kern, qual é aquele outro, track, sabe? E até aprende coisas básicas, como qual a melhor fonte para determinar situações.
E isso vai entrar justamente naquela etapa que eu mencionei de preparação para a comunicação. Lê bastante sobre isso, cara. Por causa que isso é uma das coisas que mais grita no olhar do leitor. Às vezes ele nem sabe por quê, mas está gritando para ele que ele está com um produto de péssima qualidade ou um produto com boa qualidade. Essa diagramaçãozinha, que é invisível na maior parte do tempo, ela salta aos olhos, sabe? E aí você vai ter que fazer tudo isso manualmente no Word, para quando você for preparar o seu manuscrito. Ah, Bruno, eu não consigo fazer, é muita regra, eu não sei se eu consigo. Aí vem aquele conselho que eu dei mais cedo. Seja humilde, reconheça que não que está difícil e peça para um diagramador, um formatador profissional fazer isso. Principalmente porque ele já tem, às vezes, os softwares para poder fazer isso, sabe? Ele já manja quais são as especificações para determinada plataforma. Ele pode ter, por exemplo, o Adobe InDesign. Se inscreve num canhão, o Adobe InDesign é uma bomba atômica, sabe? Ele organiza e deixa tudo muito mais bem estruturado de uma maneira muito mais simples para quem domina, claro, esse software, sabe? Então, eu acho que, então, resumindo tudo que eu quis falar, primeiro, se preocupa com isso só no final, e segundo, lê bastante a respeito. Se você notar que tá difícil, e realmente é uma parada bem pesada, procura ajuda, sabe? Destaque uma parte do orçamento para contratar um profissional de diagramação e você vai. É até engraçado que eu falei, é meio invisível. Você vai pegar o arquivo que o cara vai te dar e vai falar, pô, mas não está o trabalho dele. Mas pode ter certeza. Tem muito pequeno detalhe que está invisívelzinho ali e que o cara fez com afinco, fez com amor, se duvidar, sabe? Para garantir que tivesse tudo bonitinho, para você não ter dor de cabeça alguma com a publicação do seu livro, publicação do seu manuscrito. Legal. E sobre ilustrações e capa? Como que foi esse passo? Não sei se teu livro tem muitas ilustrações, mas eu imagino que sim, porque, enfim, só imaginei também. E capa, principalmente. Como que foi esse processo para poder definir, principalmente a capa? Porque, assim, tudo aquilo que você escreveu, você transformado em um desenho, deve ter tido N situações, assim, diferentes, ousadas. Conta pra gente um pouquinho, assim, da curiosidade, de coisas, de como foi esse processo, da construção da imagem daquilo que você escreveu. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou fazer um parêntese gigantesco, por causa que tem um assunto que envolve o que eu acabei de falar, e envolve bastante a capa, e eu acho importante falar a respeito dele antes de entrar em capa, que é o orçamento. Veja, o autopublicar nada mais é que gerenciar um projeto. E uma das pernas principais da autopublicação, de um projeto, quer dizer, é justamente o orçamento. Cada pessoa tem a sua realidade financeira, cada pessoa também tem suas expectativas em relação ao livro. Tem gente que espera, sei lá, um 0 a 0, que tudo que ele venda seja suficiente para cobrir tudo que gastou. Outras pessoas, no meu caso, quer publicar porque quer ver a arte jogada no mundo, sabe? Então, por mais que tenha prejuízo, já parte do princípio que vai ter prejuízo com tudo que for gastar, que não vai ter reembolso algum, no final das contas. Eu acabei tendo, devido às vendas, mas não cobriu o que eu gastei. E para mim está tudo bem, porque, como eu falei, eu quero que minha arte esteja aí no mundo. Enfim, o fato é que você vai ter que sentar na mesa e chegar num valorzinho e falar: esse valorzinho é meu limite e eu não posso estourar o orçamento. E aí, depois disso, você vai ter uma segunda atividade mais crucial ainda, que é elencar quais os gastos que você vai ter e falar qual deles é mais prioritário. Na prática, todos são prioridades. Melhor, na teoria, todos são prioridades. Na prática,
Fato é, você vai ter que chegar e falar que, infelizmente, esse aqui é ainda mais prioritário que o outro. E aí, por que isso é importante? Porque justamente você vai ter que garantir que os itens de maior prioridade estejam, estejam sendo financiados pelo orçamento, pelo númerozinho que você tem ali. E aí, pode ser, e muito provavelmente vai acontecer, que os itens que você colocou com prioridade mais baixa vão, não vão ter dinheiro, não vão ter fundos. E aí, filho, se você quer ver essa arte aí no mundo, você vai ter que chegar e falar, beleza, vou ter que tentar, de outra maneira, conseguir suprir isso. E aí, muitas vezes, não tem opção. Por mais que você ache que não tem expertise, vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai ter que bater no peito e falar, eu vou assumir isso, por causa que eu não vou ter dinheiro para pagar um profissional para poder fazer isso. Né? Toda vez que eu falei pedir ajuda, na verdade, é pedir ajuda para contratar um profissional, é pagar alguém para poder fazer isso. E a depender do serviço, isso pode ter valores bem altos para muitas pessoas. Inclusive, até um ponto interessante, né? Como financiar seu livro? Se você tomar algumas boas decisões, é bem capaz de conseguir até que ele caiba no seu bolso. E aí você financia ele completamente. Mas muitas vezes você pode procurar outros tipos de financiamento, sabe? Como financiamento coletivo, tem editais do governo que fazem, que permitem que você realize uma publicação. Quem mora no estado de São Paulo tem o PROAC. Eu sei que a nível federal, por exemplo. Fiquei sabendo hoje cedo. Tem o MINC, ele lançou um edital chamado Prêmio Carolina Maria de Jesus, que é justamente um edital para auxiliar o financiamento de publicações de autoras mulheres, sabe? Então, tem várias maneiras de você conseguir essa publicação do seu livro, um orçamento para poder publicar seu livro. E aí cabe a você explorar todas elas para conseguir esse dinheiro, para justamente garantir que os pontos em que você não acredita ser capaz de realizar a, a, a etapa, o processo, que você contrate um profissional, e isso dá até um profissional extremamente gabaritado para poder realizar esse processo por você. Bom, deixa eu pensar. Quais são, então, as etapas que você precisa financiar? Eu até vou colar aqui nas minhas anotações, está aqui. As principais: revisão ortográfica, diagramação, capa, tipografia e marketing. Podem ter outras? Podem. Tem muitos projetos aí que vão precisar, por exemplo, de ilustrações, que nem você mencionou, e aí talvez você precise contratar alguém para fazer essas ilustrações adicionais. Mas, no geral, os principais fatores que você vai estar trabalhando no seu orçamento são justamente esses. Revisão. Cara, importantíssimo. E aí, novamente, eu vou citar aquilo que eu falei mais cedo. Você precisa ter humilde. Tem muito autor que se acha o Deus na Terra. Cara, esquece isso. Isso já é ruim no geral, principalmente se você está autopublicando e principalmente se você está querendo fazer uma obra decente. Você, em algum momento, vai precisar pegar esse livro que você escreveu, entregar nas mãos de alguém e perguntar para essa pessoa: tá bom? Se não está bom, o que eu posso fazer para melhorar? E sempre tem coisa para melhorar. Pensa que um artista leva milhares de horas para dominar sua arte, sabe? Seja dança, teatro, desenho. Porque você, que provavelmente é um autor iniciante, logo no seu primeiro livro já está escrevendo uma obra-prima. É óbvio que não vai estar bom, vai ter muita coisa para melhorar. Vai ter coisa boa? Vai, mas muito provavelmente vai ter um marco de lama ali que tu vai ter que precisar tirar para poder chegar nessas coisas boas. E sabe qual o processo de conseguir essas coisas boas? Revisão profissional. É chegar e contratar alguém, de preferência alguém gabaritado. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, cara. Se quer colocar um item de alta prioridade, coloca essa revisão profissional.
como a maior prioridade do orçamento, para justamente garantir que você tenha, no final das contas, a maior obra possível. Eu estou falando muito de aspectos como capa, diagramação, que contam na experiência final, só que o maior peso, no final das contas, vai ser uma história boa. Então, para garantir isso, cara, não poupa teu orçamento. Vai lá, procura um profissional da área para te ajudar a chegar e falar que determinado personagem está bom, se a trama está coerente, se não tem furos na tua história, sabe? Isso é importantíssimo. E aí eu falei revisão e também falei revisão ortográfica. Que nem eu falei mais cedo, você escreve o livro, revisa, passa pelo revisor, passa pela revisão pós esse revisor profissional, e lá no finalzinho, contrata alguém para fazer uma revisão ortográfica. Geralmente é barato, comparado com outros itens do orçamento, sabe, como que eu acabei de falar, mas, cara, faz uma enorme diferença. Como eu falei, o livro é um filho teu, cara. Tu quer, depois de 3 dias de publicado, abrir teu livro numa página aleatória e ver um erro de português? Não quer, né? Pois bem, isso aconteceu comigo. Por quê? Porque a ANTA aqui não contratou um revisor ortográfico no final. A coisa que eu fiz agora na segunda edição, mas não fiz na primeira. E tinha um erro assim horroroso, cara, mas horroroso numa página lá. Depois, é claro, eu descobri mais erros com a revisão ortográfica, mas, cara, ficou essa lição para sempre. Não considerar o livro pronto enquanto não passar no mínimo por uma revisão ortográfica. E, de novo, muitas vezes você não vai ter orçamento para fazer todos esses serviços. E aí entra também aquilo que eu falei mais cedo sobre responsabilidade. Responsabilidade também inclui pesquisar o mercado, ver quais são as opções, ver aquelas que podem entrar no teu orçamento, aquelas que entram com certo esforço, aquelas que entram com mais facilidade, ver a qualidade do profissional, ver referências dele, enfim, organizar todas essas variáveis para justamente garantir que no final das contas, beleza, vou economizar nesse serviço, mas no final das contas, pelo menos ele saia minimamente decente, sabe? E revisão ortográfica, pelo menos devido ao meu trauma, eu recomendo que se invista bastante, sabe? Esse foi um grande aprendizado para você? O maior aprendizado foi isso, assim, foi saber reconhecer suas limitações e abrir a oportunidade para as outras pessoas te ajudarem. Isso é muito legal, né? Porque só vou fazer uma curvinha assim no assunto. O Fórum Mundial Econômico fala que uma das habilidades aí para o futuro, diante de tudo isso que a gente está vivendo, é realmente reconhecer suas limitações e saber pedir ajuda. Isso é super legal, né? Assistir a tua experiência, entender que isso é relevante, me ajuda a sempre estar olhando para mim, assim, para as minhas vulnerabilidades, para aquilo que eu falo, e está tudo bem a gente falhar. Que bom que a gente falha, né? E saber que tem outras pessoas que podem nos auxiliar. Que bacana, muito legal isso. Mas me fala da capa, me fala como é que foi essa construção também. Antes de entrar na capa, só para finalizar esse assunto aí de orçamento, eu falei que tinha outros itens ali. Diagramação, acho que eu já falei bastante. Capa, eu não vou falar. Marketing é um assunto maior, eu posso falar em outro momento. Mas tem um que esse aí não é um erro meu, é um erro que eu vejo muitos outros autores que autopublicam, e até mesmo erro de editoras grandes assim, que é não investir na tipografia. O que é tipografia? Geralmente você tem os textos que você tem no livro, principalmente são os textos no miolo. Mas às vezes tem alguns textos que precisam de destaque a mais, por algum motivo, e aí você tem que trabalhar um pouco mais na fonte dele, na coloração, etc. O maior exemplo de todos é o texto da capa, o texto onde está o título do seu livro. Cara, a quantidade de livros que eu vejo em que o cara simplesmente pegou a fonte mais bonitinha que ele achou no Windows, meteu uma cor
qualquer, geralmente branco, e simplesmente jogou sem nem pensar, sem nenhuma crítica, se aquilo está conversando com a história, se aquilo está conversando com a capa, a imagem da capa, cara, e fica uma coisa horrorosa. Vocês não têm noção. Então, de novo, o orçamento é um númerozinho mágico ali que vocês têm que respeitar, e muitas vezes não vai ser possível investir nisso. Mas, pelo menos coloquem, chequem, pesquisem a possibilidade de contratar um designer para poder fazer a tipografia desses textos aí, como o título do livro de vocês, para poder formar uma capa harmoniosa, para poder formar algo que seja bonito, que atrativo, que converse com a sua história, sabe? Modéstia à parte, eu acho a tipografia da capa do meu livro muito bonita. Quem fez foi uma designer chamada Maria Paula, que fez um trabalho maravilhoso. Ela pegou uma fonte, começou a mudar a fonte original para que ela tivesse elementos indígenas, sabe? Ela remetesse a arte marajoara e a outros elementos assim que conversam completamente com a imagem do meu livro e também conversam com a história. E claro, escolheu uma seleção, fez uma seleção de cores que fizesse com que as letras se destacassem, mesmo numa imagem completamente colorida, sabe? Então, cara, de novo, não dá para pagar tudo, mas ao menos deem uma olhada nesse elemento para poder criar uma capa decente. E aí, já que estamos falando de capa, vamos finalmente responder a pergunta da Luana, que é para falar sobre capa. Olha, eu li bastante texto referente sobre capa e eu noto que é um assunto assim que a impressão que os especialistas não têm nenhum consenso a respeito. Eu sei, deu para notar que existe um conselho que eles dão que basicamente todo mundo fala. E é um bom conselho, na minha humilde opinião, que é dar uma olhada nas capas de outros autores do teu gênero. Se você faz fantasia medieval, dá uma olhada nas capas de fantasia medieval. Para ver exatamente o que o pessoal, principalmente coisas recentes, para ver principalmente o que o pessoal está lançando, porque já é um bom indicativo assim do que do que você deve seguir. De certa maneira, você está treinando seus olhos para falar isso aqui é uma capa boa para o meu gênero, sabe? E se quiser ir até um pouquinho mais além, dá uma olhada em alguns sites que colecionam capas feias. Porque aí você vai treinar o oposto. Treinar a checar como é uma capa feia para justamente evitar de fazer uma capa feia durante o processo de autopublicação. Mas, de novo, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu notei algumas coisas alguns conselhos adicionais que eu falei, putz, ai, o cara foi na ferida. Eu acho que esse conselho merece ser propagado, merece ser repetido para outros autores. Por exemplo, a imagem precisa ser clara, sabe? Precisa ser bem definido o que é a capa. Não pode ser uma arte abstrata, sabe? Porque você acaba se desvirtuando do propósito da capa em si, sabe? Por causa que o cara bate o olho, vê uma arte abstrata, não quer dizer nada. Agora, se ele bate o olho e vê algo bem definido, ele consegue justamente chegar nos outros conselhos, que são, no caso, o segundo conselho, que seja uma capa instigante. O que é uma capa instigante? Aquela capa que faz com que o cara que está preso no TikTok, no celular dele, pare um minuto e fala, opa, pera, o que é isso? Chamou minha atenção. Pode não ser a coisa mais bela do mundo, mas se chamou a atenção, se parou o cara por um segundo para olhar, já cumpriu o seu papel como capa, sabe? E, muitas vezes, para isso, voltando ao primeiro conselho, precisa ser algo bem definido. Uma arte abstrata, geralmente, não funciona. E se você. E aí, o terceiro conselho. E eu sei que é difícil, às vezes, cumprir cada um deles, mas se você conseguir cumprir esses três, os dois que eu já falei e esse terceiro que eu vou falar agora, você já está num nirvana inacreditável, que é fazer com que a capa venda a sua história. Não sei quantas pessoas, quando eu falei que meu site era boniforo.com, deram uma googlada agora,
mas eu recomendo, até quem está vendo no YouTube, por exemplo, que pause o vídeo e dê uma olhada agora, e veja a capa do meu livro. E compare com a história que eu contei lá no início sobre como é o livro. E se pergunta, essa capa tá vendendo a história? Na minha modesta opinião, tá. Sabe? Você olha e fala, pera, é indígena. Só que ao mesmo tempo não é indígena. É algo novo, baseado no indígena, sabe? Então, esses são os três elementos que, na minha opinião, fazem uma capa ser atraente. Eu colocaria um quarto, só que esse é o meu subjetivo, que é ser bonita. Mas, cara, definição de bonito, eu acho que deixa pro autor. O que a gente falou, Luana, a capa, ela tenta resumir uma imagem em todas as milhares de palavras que você escreveu no seu livro. Então, eu acho que é algo muito pessoal, sabe? É como se fosse o rosto do seu filho, sabe? É algo que só você vai definir se é bonito ou não. Então, mais o conselho que eu dou nesse sentido é talvez até outras pessoas considerem feia, inapropriada, por algum motivo. Mas se você acha bonito, cara, vai, bate no peito e fala, eu vou com essa capa até o fim, sabe? Só que aí só que isso falou sobre escolher a imagem, né? Mas tem dois aspectos bem importantes sobre fora isso. Primeiro, tua capa não é só uma imagem, é uma especificação. Que nem eu falei mais cedo, você vai publicar em algum local. Pode ser na Amazon, pode ser na Uclap, pode ser numa gráfica. Dá uma olhada boa na documentação que eles oferecem, geralmente você encontra no site, para ver quais são os padrões que eles pedem. DPI, tamanho da sangria, aprenda o que é sangria, sabe? Sangria é a parte. Geralmente eles imprimem uma folha e aí eles cortam. E aí a sangria é alguns milímetros esses que você deixa de imagem que você já deixa pensando que não vai utilizar porque ela vai ser cortada fora. Porque se você fazer exatamente o pixel a pixel o tamanho da capa, pode ser que ele corte errado e aí fica uma linha branca no teu livro. E justamente para evitar isso, tem a sangria. Vai ter arte na contracapa, sabe? Você tem que definir todo esse tipo de coisas antes de chegar e falar, beleza, eu tenho agora todas as condições de fazer a imagem. Porque o artista que você vai contratar vai ter que respeitar todas elas. Inclusive, ele quer que você dê essas especificações, porque na hora de organizar a imagem, ele vai chegar e falar, beleza, eu não vou colocar um elemento importante da imagem para cá, porque aqui já vai ser lombada. Então, eu vou deixar mais centralizado para a direita, porque aqui vai estar a capa, aqui vai estar a atração. E também não vou deixar tão embaixo, porque eu já sei que o cara da tipografia que vai deixar uma arte tipográfica aqui. Então vai ser um elemento que vai da imagem que vai ser sobreposto, não vai aparecer. Então é bem importante que você já procure o artista com essas especificações em mãos, para ele poder trabalhar. E ele vai te amar se você já chegar com isso daí. Segundo e último elemento para falar sobre capa é a escolha do artista, né? Cara, é caro. Talvez seja o elemento mais caro de todo o orçamento. Eu, particularmente, acho que vale muito a pena investir, porque, como eu falei, é uma imagem que vai vender teu livro, que vai representar teu livro, que vai ser a cara do teu livro por anos e anos e anos. Então, eu acho que vale a pena muito investir nisso. Pô, Bruno, mas eu já gastei grana com revisor, eu já gastei grana com revisor ortográfico, com tipografista, já não sobrou grana alguma para o artista. Tenta procurar artistas iniciantes, talvez não chegue no nível que você desejaria, ou no estilo que você desejaria de arte, mas talvez chegue um resultado decente dado o custo-benefício. Mas, Bruno, não sobrou nada de dinheiro. Será que não vale a pena, sei lá, trabalhar com inteligências artificiais, como o Midjourney, para gerar imagem? Olha, agora que tem essa opção, é muito interessante. Ainda mais porque a ideia da publicação envolve também você controlar o orçamento para não estourar, para não ficar muito ruim. E você consegue imagens bonitas com essas inteligências artificiais por um preço, às vezes gratuito, ou com um preço baixo. Estamos falando aí até de, sei lá, no máximo R$ 150, assim, em alguns casos, que nem acho que é o valor do Midjourney, que é a mais conhecida.
Mas mas eu daria alguns conselhos, alguns cuidados quando você está trabalhando com imagens geradas por IA. Primeiro, dá uma lida na documentação dela. Eu sei, toda hora eu estou falando sobre ler a documentação. Mas ao publicar, boa parte do trabalho é isso, é ler a documentação. E por que eu falo isso? Por causa que, a depender da versão que você está utilizando da IA, ela pode ter, por exemplo, questões relacionadas com direitos autorais que podem complicar a tua publicação. O Midjourney, por exemplo, eu sei que a versão gratuita ela tem umas restrições sobre direitos autorais que não existem na versão paga. E aí, caso você esteja pensando na versão gratuita, é bom que você conheça exatamente quais são essas restrições. Outra, às vezes a inteligência artificial não gera nas especificações necessárias para publicar na Amazon, para publicar, por exemplo, no YouClap, principalmente as versões mais recentes. Por exemplo, Midjourney, se eu bem me recordo, ele só consegue gerar imagens 3x2, que é o que gera uma imagem meio quadrada, e quando você precisa de uma coisa mais retangular para poder fazer uma capa. Então, talvez você só consiga usar IA em versões mais antigas que não geram imagens tão interessantes. Te lembra que ainda é uma tecnologia experimental, está nascendo agora. Então, tem coisas tipo número de dentes, quantidade de dedos, número de músculos do abdômen, que ela erra completamente. Alguns de vocês já devem ter visto os memes zoando as pessoas desenhadas por IA com 10 dedos, assim, sabe? Umas coisas meio problemáticas. Então, reconheça que é uma tecnologia ainda um pouco limitada, que talvez você leve horas e horas e horas trabalhando nela e talvez não consiga chegar exatamente no que você imaginou, com as cores corretas, no formato correto, sabe? Se tem uma pessoa na posição correta, enfim, vai te trazer desafios. Eu, particularmente, prefiro artistas, por causa que eles vão especificamente onde você quer. Mas, se o orçamento está limitado, E eles têm também um negócio que o artista também tem aquilo que é muito próprio do ser humano, que são sensações, sentimentos, emoções, e que vão traduzir isso de uma forma muito melhor que uma inteligência artificial, né? É mais cabível. O Bruno, a gente está indo aqui já para os minutos finais, e tem alguns comentários que eu acho que é legal a gente ler. O Cláudio falou assim que se você lançar coisas muito ruins, dificilmente interessará leitores novamente. Por isso que é super importante todo o cuidado, né? Às vezes alguém se pega... Eu, por exemplo, fico angustiada quando eu leio coisas com muitas palavrinhas erradas. Não sei se vocês têm isso, mas assim, começam a ver que ou faltou uma vírgula, ou faltou uma letra, ou isso me incomoda muito, assim, a ponto de eu falar, não quero ler. Fico um pouco chateada, assim. Então, é muito legal você falar isso, para a gente ter esse zelo, ter esse cuidado, né, com tudo que vai ser feito. E aí o Charles está falando que é bom aprender com os erros dos outros, evitando os nossos, que é isso mesmo que a gente estava falando ali um pouquinho antes, até eu comentei, né, Charles? Que é legal ouvir isso, saber que nós somos frágeis e olhar e falar, ok, entendi o que pode acontecer através dessa experiência que você passou, compartilhando a sua experiência com a gente também se apropria da sua experiência e sabe qual o caminho melhor para seguir. Ele também fala... tá, aí é uma pergunta do Charles, que ele mandou. Inteligência artificial como revisora. Ele tem usado o chat GPT para melhorar a redação dos textos dele. Como é que é isso, Charles? Você acha que melhora? É boa para revisão ortográfica, mas, que nem eu falei, existem vários tipos de revisão. Tem desde a revisão em que o cara vai ler teu livro e te dá 2 páginas, chegando e falando, olha, é assim que teu livro se adequa, se posiciona no mercado, seja ele está muito forte, sabe? É uma história que provavelmente vai encontrar grande demanda, até a revisão ortográfica que vai corrigindo a mussarela que você escreveu com 2 S ao invés de cedilha, sabe? Aí, aqui no Brasil, geralmente a gente tem uma revisão que é meio termo. Ela, por exemplo, vai destacar se a história está interessante,
se a trama está indo bem, se os personagens estão bacanas, e ainda faz umas correções ortográficas, sabe? Eu fiz inclusive, foi uma menção que já site que foi maravilhosa, ajudou muito a minha história a ficar melhor, sabe? Eu recomendo bastante ela. E aí depois eu contratei uma outra pessoa, a Cleide, para poder fazer a revisão ortográfica. O ChatGPT, ele pode te ajudar muito com essa última perna da revisão, que é a revisão ortográfica. Pode ajudar mesmo, sabe? Mas eu não recomendo ficar só nele, porque, que nem eu falei, tem outros tipos de revisões que te dão outros tipos de input. E mesmo na revisão ortográfica, por exemplo, o trabalho da Cleide não se resumiu a corrigir a mussarela que eu escrevi com 2 S. Ela também ajudou bastante a clarear minhas frases. Acho que vai falar, Bruno, eu li essa frase e eu te confesso que eu parei um pouquinho para poder entender. Será que não dá para escrever ela de outra maneira para que fique mais claro? Então, assim, recomendo usar o ChatGPT. É uma ferramenta que vai te ajudar, vai aumentar a tua produtividade, mas não fique apenas nela. Saiba quais outros tipos de revisão tem disponível, quais aqueles que cabem no orçamento, e procure os profissionais para te fornecer aquilo que o ChatGPT, por muitos anos, não vai ser possível te oferecer. Por favor, Charles. O meu comentário aí, inclusive eu sou pagante do ChatGPT, então já uso a versão 4, apesar que eu não vi tanta melhoria quanto anunciam da 3.5 para 4, mas eu tenho usado ele exatamente isso para o que você disse que não é para usar, não para revisão ortográfica. Eu escrevo sem me preocupar com estilo e sem me preocupar de estar uma escrita de qualidade, apenas de conteúdo daquilo que eu quero falar. E aí eu viro para o chat e peço para ele reescrever aquilo e falo em que tom que ele quer. E, então, por exemplo, eu não sou muito diplomático. E eu viro e falo assim, olha, reescreve isso daí de uma forma ainda persuasiva, incisiva, mas de uma forma diplomática, tomando cuidado para não ofender ninguém e tal. E ele vai e coloca aquilo que eu falei em palavras muito melhores, com uma elegância incrível. E aí eu pego o texto dele, e às vezes ele assim, não pegou algum detalhe que eu queria e tal, eu ajusto alguma coisinha, mas me baseio no final no texto que ele escreveu e não no meu. Claro, eu dei o conteúdo, mas ele deu a redação e eu faço mínimos ajustes na redação dele e uso hoje eu estou escrevendo melhor do que eu escrevia antes. Mas aí, se me permite discorrer um pouquinho, eu acho que isso não é revisão. Isso é escrita. É outra etapa lá atrás, sabe? E aí eu também uso ele para esse propósito. Às vezes eu estou sem ideia, basicamente, de como desenvolver melhor o texto. Eu falo, ChatGPT, me dá umas sugestões aí. Às vezes eu não gosto da primeira, às vezes eu gosto da segunda, às vezes eu gosto da terceira. Mas pinta uma quarta, uma quinta ali, eu falo, nossa, esse aqui é um caminho interessante. E aí eu pego elementos e começo a colocar. Isso te ajuda bastante na escrita. Revisão, eu já recomendo mesmo, realmente, ainda procurar um profissional humano. Mas, claro... Não, tá certo. Até porque pode ter até visão diferente. O GPT, ele revisa sem marca de revisão. Quer dizer, aí você teria que copiar o dele para outro, para juntar com o teu, botar as marcas de revisão e tal. Dá para fazer, mas seria trabalhoso. Mas ele tem sido útil para mim, me ajudando em redação que não é o meu ponto mais forte. Talvez, aliás, eu vi um poeta dizendo, olha, o chat, ele não escreve igual, equivalente a um grande poeta, mas ele escreve melhor do que a média dos meus alunos em curso de poesia. Sim. E melhor do que a média de alunos, de pessoas que têm alguma vocação, que têm interesse em fazer aquilo, né? Então, é muito melhor do que eu escrevo. Sim. Fantástico. É legal, né, essas ferramentas aí de inteligência artificial que vem sempre poupando nosso tempo, dando mais vida para a gente poder criar e fazer outras coisas. Eu acho bem interessante, assim. Eu gosto muito, tem dia que eu brigo um pouquinho com ele, mas me ajuda também demais. Às vezes eu me sinto assim meio sem personalidade, porque ele escreve muita coisa por mim, aí acaba tirando um pouquinho a minha essência, algumas coisas daquilo.
que eu tenho que escrever. Óbvio que para algumas coisas que eu vou entregar ele funciona super bem, mas quando tem que ter a minha identidade, aí a gente tem um pequeno problema, assim, né? Perde muito. Bruno, a gente está com quase nada de tempo. Eu queria que você retomasse aquele tema das plataformas, que você falou, posso dar dica. Não sei se você pode dar dica em 5 minutos, como é que é isso, mas quanto mais rápido você puder, legal. Eu ainda estou melhor que o ChatGPT, como eu chamo carinhosamente, para poder falar esse tipo de coisa. Tá. Eu olhei um monte de plataforma e eu não estou sendo pago por essa que eu vou falar agora, tá? Realmente eu gostei muito da documentação, do atendimento ao cliente, das condições que eles colocam, proteção em matéria de direitos autorais, é um assunto que infelizmente provavelmente não vai caber aqui, nem marketing, que é outro assunto que eu queria falar, mas fato é que eu acho que tem duas plataformas que estão bem acima de todas as outras, aqui no Brasil pelo menos. Para e-book, Amazon. Vai direto nela. É de longe a melhor. É de longe que tem a maior penetração dele no mercado. A maioria das pessoas tem Kindle e provavelmente nunca ouviram nem falar das outras opções. Ela tem um domínio no mercado muito grande e ele tem tudo isso que eu mencionei. Tem boa documentação, é fácil de fazer. Ela tem um software que te ajuda justamente a ver se o arquivo está ok e mostra como fica o livro em diferentes dispositivos, no Kindle, no celular normal, no tablet. Charles, você está perguntando, é a Amazon, sabe? Vou envelhar a Amazon, sabe? Ela tem uma plataforma para publicação de e-books maravilhosa. Livro físico. Não cometa mais o erro de imprimir livro. Isso é uma coisa que, na boa, eu tentei passar o pano para muitos assuntos aqui, mas se tem um assunto aqui que eu não vou passar pano, que você é extremista, não vale mais a pena tu pagar com uma gráfica para imprimir 1000 cópias do seu livro, para que tu venda, sei lá, 40 e fique 960 estocados na tua casa, depois de gastar uma grana gigantesca. Existem plataformas hoje chamadas plataformas de impressão sob demanda. Uma delas é a uClap, que é a que eu recomendo. UICLAP. Como é que funciona? Alguém vai lá, tu faz o upload do teu livro lá, do arquivo do teu livro, coloca as configurações a teu respeito, as configurações do teu livro, tem que publicar, está publicado, eles têm todo um sistema lá de vendas do teu livro, tem toda a parte de pagamento, toda a parte de frete, de pegar o livro, colocar nos correios e mandar para o teu cliente, tu não precisa se preocupar com nada. Mas como funciona então a impressão? Funciona assim, teu livro, depois publicado, não está impresso. Quando aparecer o primeiro cliente, ele vai lá, compra, e ela fala, olha, alguém está comprando esse livro. Eu vou imprimir agora esse livro, uma cópia só, e mandar para essa pessoa que comprou. Eu não vou imprimir 1000 cópias, vou imprimir só uma. Muito provavelmente, internamente, eles têm um esquema do tipo, vou imprimir 10 porque pode vir outra pessoa para comprar, e aí, como eu imprimir 10, o valor está até mais baixo. Ou esse cara está vendendo muito, então eu vou imprimir 100 por garantia, porque vai ser mais barato para mim e vou lucrar mais. Deve ter um funcionamento interno deles. Mas o fato é assim que funciona. Impressão sob demanda. Quando vem a demanda do cliente, ele imprime. Tá, Bruno, tem uma pegadinha? Por que todo mundo funciona com gráfica e esse cara funciona imprimindo uma tiragem gigantesca e esse cara funciona com tiragens menores? É por causa que ele cobra mais caro. Simples. Enquanto que uma tiragem de 1000 cópias, cada unidade você pode vender por exemplo, R$20, daí o Claro você provavelmente vai vender por 35. Ou seja, você está delegando o custo para seu cliente, mas está ganhando o benefício de não ter que se preocupar com venda, de não ter que se preocupar com estoque, de não ter que se preocupar com fazer uma tiragem gigantesca que pesa o orçamento. Se você pegar o orçamento de qualquer publicação tradicional, o que mais é pesado não é a revisão, não é a capa, é a impressão dessa quantidade gigantesca de livros. E aí, você fala, pô, mas o cara final, o meu leitor,
tá pagando mais caro. Só que, cara, eu conversei com um monte de autor. Geralmente, a diferença é uns 15, 20 reais. E teu livro vai custar 40, 50, 60. Não fica tão mais caro assim. Eu coloquei pelo Uclap, e a coisa que eu mais escutei quando eu falei o preço do livro, ele falou, as pessoas falaram, ué, por que é tão barato? Sabe? Elas nem percebem que estão pagando mais caro, cara. Então, por causa que você controla uma das vantagens de publicar é que muito provavelmente você não vai, diferente do editor tradicional, não vai querer que o livro se pague. Então, você pode até permitir, lá na plataforma do Clap, que na hora de selecionar o preço final, chegar e falar: o lucro vai ser baixo, vai ser R$1, R$2, R$1, sabe? E com isso, o preço final do livro pode ficar bem baixinho, sabe? Agora fugiu da minha memória qual é o preço do livro. Mas de tantas pessoas falarem que estava barato, eu até aumentei o preço para ver se elas paravam de falar isso, sabe? Então, assim, cara, até hoje eu vejo gente fazendo financiamento coletivo para poder fazer uma tiragem que não compra esse livro. Pega esse dinheiro, investe na capa, investe na revisão, investe na tipografia, investe no marketing. Não impressão. Procura o Clap. Não gostou do Clap? Tem outros no mercado. Eu recomendei o Clap, mas tem outros mercados que pode ser mais do teu gosto. E o máximo que vai acontecer é que teu livro vai ser R$15, R$20 mais caro do que deveria ser. E aí vai ficar, sei lá, com R$50. Sabe? Um valor ok, hoje em dia, para o mercado. Um valor super dentro do mercado. Isso fui eu falando em 5 minutos, plataformas de publicação. Muito bom, Bruno. Obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente as dicas de autopublicar uma obra. Maravilhoso. Como já dissemos antes, você já abriu muitos caminhos, revelou o caminho das pedras, abriu o espaço aí, já deu um direcionamento para a gente. Isso foi super importante. Assim, acredito que aqui na mesa tenha muita gente aí com livros prontinhos já para publicar. E essas dicas são muito preciosas, assim. Gostei muito. Obrigadão, Bruno. Obrigada a vocês também, pessoal, pela participação, por ter ficado com a gente aí nessa 1h30. Obrigada por todos aqui. Também adorei. Foi muito legal. Mês que vem, voltamos também com uma Masterclass, com um tema ainda a definir, mas já a gente divulga nos grupos de WhatsApp, Facebook, todos os canais de comunicação da Mensa. Bruno, tem mais algum recado? No máximo, eu ia falar que talvez a gente atrase o próximo Masterclass, por causa que de lá para cá vai ter o AG. E aí eu sei que eu acho que tu vai, né, Luana? A gente vai se ver lá, né? Sim. Então aí a gente vai dar uma pausa nos eventos da Mensa por uma ou 2 semaninhas para a galera poder se organizar para ir para o AG e se auto-organizar da volta do AG, sabe? Porque sempre é uma experiência intensa. Então, a gente talvez o próximo Masterclass demore 1 semaninha, 2 semaninhas, não vai ser a primeira semana do mês, como geralmente a gente tem seguido, mas não se preocupem, ele vai estar, a gente vai se organizar para que ele aconteça mais. Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, galera. Valeu, Bruno.